Tema de hoje, plano espiritual. Se preferirmos, podemos chamar de mundo espiritual, mesma coisa. Hoje nós estamos como que fechando um loop. Quem teve aqui nos últimos 3 meses teve a oportunidade de ver os temas que, como nós tivemos colhendo essas informações do material espírita, nós diríamos que seria temas relacionados com o espírito, temas básicos da doutrina espírita, o que nos dá uma alegria imensa de poder rever e aprender, porque a doutrina espírita não é uma doutrina preparada no escritório. A doutrina espírita é uma doutrina de planejamento divino, preparado. Quando a gente vai avaliar e estudar a doutrina, a gente chega e encontra no Livro dos Espíritos, por exemplo, mensagem do apóstolo Paulo. A gente vai no Evangelho, a gente encontra mensagem de espíritos que colaboraram na Bíblia. Então é um trabalho divino, é um trabalho muito sério. E quando nós temos a oportunidade de ir nas bases da doutrina, então eu diria até que o coração, pelo menos o meu, ele vibra com muita alegria, porque por ser de origem divina, traz consolação, traz motivação, traz alegria, traz esclarecimento. Hoje, então, a gente fecha esse loop, a gente vai voltar numa dessas palestras antigas aí, dessas 3 últimas, a modelagem reencarnatória, o espírito no tempo e evolução. Foi essas 3, com essa aqui a gente está fechando, então, esse encontro entre espírito e mundo espiritual. Plano espiritual. Nós vamos falar do plano espiritual. Imaginemos uma aldeia indígena, onde nenhum contato existe com a civilização, e nós encontramos o senhor índio lá, que de repente recebe a visita de uma pessoa da civilização. E aí eles começam a conversar, magicamente, vamos dizer que eles falam a mesma língua, e esse rapaz ou esse senhor da cidade grande fala para ele: olha, que é muito bom, mas eu queria te dizer uma coisa, lá de onde a gente vem tem televisão. Televisão, o índio faz aquela cara de interrogação e fala: televisão, tem um botão, você aperta o botão e vê as imagens, entendeu? Aí o índio vai olhar para ele e falar: não. Aí ele vai coçar a cabeça e falar: nossa, agora, né? Ele fala: não, peraí. Então ele chega, traz o índio para um lago transparente, naquela aldeia indígena, debruça sobre o lago, chama o índio, mostra e fala: aqui, ó, tá vendo aqui, ó, sua imagem, minha imagem aqui? Isso aí é televisão, entendeu? E o índio: entendi. Então é essa que é a ideia, mais ou menos, que nós podemos trazer do plano espiritual, porque é uma outra dimensão. É mais ou menos uma ideia que nós poderíamos dizer mais ou menos similar, não é uma coisa precisa, porque nós não estamos lá, nós estamos falando de uma outra vibração, de uma outra dimensão. É como se nós olhássemos um programa, pode ser até esse PowerPoint aqui, e nós vamos ver qual a programação que cria isso. Se a gente olhar lá, a gente vai ver uma série de letras e uma série de coisas, a gente não vai entender nada. Então é desse jeito que a gente vai seguir o nosso estudo da noite de hoje, ok? Dando uma ideia. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Mas o plano espiritual, ele é a notícia sobre o plano espiritual, ou mundo espiritual, existe basicamente todas as religiões antigas, inclusive na Bíblia. Em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, Paulo faz o seguinte comentário: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu e ouviu orientações divinas, de beleza, de perfeição, inefáveis. Então nós temos aí o apóstolo Paulo nos dizendo que num processo de desdobramento, e como ele não sabia os detalhes técnicos que a gente tem hoje na doutrina espírita, então ele usa esse termo: se fora do corpo, no corpo, eu não sei, Deus sabe, mas eu não sei. Foi ao 3º céu, que era a terminologia que ele conhecia na época, porque existiam vários céus. E aí, nesse lugar que ele foi, era um lugar bom, onde ele recebeu orientações. E, na verdade, ele estava falando era dele mesmo.
quando ele recebe as orientações no início do trabalho dele. Mas, por essa introdução, a gente vai observar que o plano espiritual existe em várias esferas, pois que se ele foi no terceiro céu, a gente pode deduzir que haveria provavelmente um segundo e um primeiro, não é mesmo? E nós temos outra passagem aqui também de Paulo, na 2 aos Coríntios, em que ele nos traz um alerta muito interessante. Ele nos diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, tudo que a gente vê com os nossos olhos, ou está morto, ou está morrendo. Nós aqui, por exemplo, se olharmos a nós próprios, o Luigi, por exemplo, há 50 anos atrás, ele não tem 50 ainda, mas se nós nos olharmos há um tempo atrás, 20, 30 anos, nós vamos ver que de lá para cá é um processo de decadência. Dizem alguns amigos que todos nós já estamos de passagem comprada para o que é verdadeiro. A vantagem é que ninguém sabe o dia, mas todos nós já estamos. Então, e para onde vamos é o que é eterno. Tudo que nós estamos aqui é temporário. E é esse alerta profundo que Paulo nos fala. Por exemplo, nós estamos aqui, desde a hora que nós começamos a conversar aqui, já desencarnaram diversas pessoas nos centros asiáticos, na África, em fazendas, nas grandes metrópoles, porque lá é que é o local verdadeiro, aqui é um local de passagem. Nós temos aqui nos Salmos uma passagem mais antiga em que ele diz que homem há que viva e não veja a morte. Livrará ele a sua alma do poder do mundo invisível. Então, o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. E o nosso mundo aqui é um mundo temporário. Vamos entrar então numa sequência mais lógica aqui. Nós vamos explorar esses temas aqui, esses tópicos, a introdução. Nós vamos ver evidências científicas, nós vamos ver alguma coisa sobre Emanuel Swedenborg, vou explicar mais tarde. André Luiz, os trabalhos de Egorina Cunha, e aí vamos fazer uma conclusão. Mas o que o Espiritismo nos diz sobre o plano espiritual? Kardec designa o plano espiritual como o mundo habitado por espíritos e define-o como um mundo normal, primitivo, o que veio primeiro na ordem das coisas. Os benfeitores espirituais informam que o mundo espiritual preexiste e sobrevive a tudo. Okay? E aí tem uma dica dos espíritos. Tudo que vocês têm aí no mundo físico, nós temos aqui. Mas o que está disponível aqui e o que podemos acessar aqui, vocês não têm no mundo físico. Então, nós vamos lembrando um pouquinho aí do tema evolução, nós vimos que o espírito, ele atua na matéria. E os espíritos, isso aí é uma dica da espiritualidade para nós, dizendo que tudo começa no mundo espiritual. Não é aqui no mundo físico. Então, o espírito, ele atua na matéria. O espírito aqui, com esse E maiúsculo, ele está encarnado, atuando na matéria. Um exemplo mais simples possível, na minha casa tem um pé de goiaba, que aliás, Ionara, o pé de goiaba está carregado, que eu sei que ela gosta, e tem pé de manga, estão produzindo agora, todos dois. Nós, da nossa casa, que plantamos. Né? Lake Worth. Ótimo. Então, o pé de goiaba e o pé de manga foi plantado por nós. Nós criamos esse material. Então, o espírito, ele atua. Quando nós estamos aqui no plano físico, nós atuamos e criamos as coisas. No plano espiritual acontece a mesma coisa. Quando o espírito deixa o corpo físico, ele entra, então, no plano espiritual ou no mundo espiritual, que é
onde existe o fluido espiritual, que é uma atmosfera dos espíritos. Esse fluido espiritual é uma variação da matéria. A gente não vê, a gente não toca, mas é uma variação. O que nós queremos enfatizar aqui é que o espírito, ele opera com seu pensamento e com sua vontade no fluido espiritual. Dizem os mais experientes na doutrina espírita que Deus cria e nós operamos. Se Deus operasse, não precisava da gente. Então nós operamos tanto no plano físico quanto no plano espiritual através do nosso pensamento. Então, na noite de hoje, nós vamos explorar essa parte aqui e vamos fazer isso com evidências científicas e através da mediunidade. Então nós vamos entrar agora no plano espiritual. Até agora foi tudo uma introdução grande, como a Ionara sabe que eu faço sempre uma introdução grande. Bom, vamos então a evidências científicas. O que nós vamos fazer aqui, nós vamos trazer evidências científicas recentes, de 1994, do ano 2000. Depois nós vamos lá no Emanuel Swedenborg, que foi um médium mais ou menos 100 anos antes do Espiritismo. Então nós vamos ir depois do Espiritismo, antes do Espiritismo, e depois nós vamos centrar dentro do Espiritismo. Então nós vamos focalizar na noite de hoje nesse cientista aí, o Dr. Michael Newton. Ele tem 2 livros, os livros estão em inglês, que eu não sei se tem tradução em português. Jornada da Alma, de 1994, e O Destino da Alma, 2001. O que é interessante sobre o Michael Newton? O trabalho dele são 10 anos de pesquisa, e ele usou 2 critérios importantes. Ele não ele não leu nada a respeito da pesquisa dele, para que ele não fosse influenciado. Ele sabia que existiam livros, mas toda a pesquisa dele foi catalogada. E foi uma pesquisa feita durante 10 anos, em que ele catalogou o mundo espiritual. A gente vê muita informação em que a pessoa cataloga as encarnações. Né? Tem vários autores, e tem alguns autores que catalogam o plano espiritual. Quer dizer, o espírito está aqui no plano físico, ele vai para o plano espiritual, depois ele volta para o plano físico. Esse é o processo evolutivo. Né? A evolução acontece no plano físico, no plano espiritual, plano físico, plano espiritual. Cada vez que vem a gente aprende. Então, ele através de regressões, ele foi lá e fez uma entrevista com as pessoas, foi catalogando, foi pesquisando, foi anotando, utilizando metodologia científica para que ele pudesse chegar a algumas conclusões. Então esse aí foi o trabalho dele, que é parecido com o trabalho de 2 psiquiatras canadenses, Joel Fisher e John Wilton. São esses 2 que escreveram Vidas entre Vidas, que também faz essa pesquisa que ele fez. Resultado da pesquisa dele. Gente, o grupo está pequeno, para fazer pergunta, levantar a mão, tá? Quem quiser, não precisa nem levantar a mão, pode só perguntar. Na outra dimensão, as almas se manifestam como cores, e elas são indicadores de esclarecimento e desenvolvimento espiritual. Começa do branco puro, em seguida vai para o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e finalmente a púrpura. As almas com luz amarela e superior são capazes de guiar os outros. Então, ele fazendo as entrevistas, ele resultou nesse trabalho de cor. Não sei se vocês lembram, quando nós trouxemos aqui, no mês passado, o trabalho sobre o espírito, nós trouxemos lá do Livro dos Espíritos, eles nos dizendo, quando nós tratamos de forma e visibilidade dos espíritos, que os espíritos se manifestam, essa é uma centelha de cor, em que os espíritos nos dizem que uma cor rubi, eu digo que talvez assim, tipo quase um rosa com um roxo mais ou menos, seriam os espíritos superiores, e uma cor mais branca, mais acidentada, assim, seriam aqueles no início. Aí em inglês a gente brincou e falou com eles que se eles vissem um mais ou menos dessa cor, podia seguir, que era um bom. Amarelo para cima você pode seguir se você estiver no mundo espiritual. Se for de outra cor, pensa 2 vezes. Outra informação. Veja bem,
Dr. Michael Newton, ele não é espírita, ele é um pesquisador, esse é resultado de trabalho de pesquisa científica. Existe uma hierarquia no plano espiritual. As almas de níveis mais elevados tratam as almas de níveis mais baixos com compaixão e tolerância. Segue aí, Kardec tem toda uma categoria dos espíritos, divide em 3 ordens, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e dentro de cada ordem ele faz toda essa divisão. E ele, o Dr. Newton, ele identifica esse trabalho que os espíritos nos informam no Livro dos Espíritos. No mundo espiritual, as almas discutem com seus mentores várias lições que aprenderam com sua vida anterior. Eles também frequentam um lugar semelhante a uma biblioteca, onde continuam seus estudos. As reuniões com seus guias espirituais são similares ao estudante que vai a um escritório de um diretor. Então tem o trabalho, né, tem toda uma orientação lá, eles continuam estudando. Às vezes uma pessoa não é capaz de retornar imediatamente ao seu próprio grupo porque ele cometeu alguns atos ruins no mundo e sua energia está danificada. O corpo espiritual é todo escuro, como preto. Nesse caso, ele é enviado para lugares semelhantes a uma área de emergência onde a energia será ajustada e visto de longe, esse lugar parece um mar negro. Então a gente observa aí o resultado de pesquisa dele. Então, certamente, eu imagino que no processo de regressão, as pessoas contaram para ele e ele definiu desse jeito, como essa área escura em que o próprio espírito estaria lá até o momento em que pudesse ser ajudado. Se erros não podem ser corrigidos, o espírito é enviado à Terra e se torna vítima do mesmo tipo de violência que ele tenha feito uma vez para os outros. No plano espiritual, tudo é descoberto. Não é possível apresentar desculpas por erros. Tudo o que é óbvio é claro, não há espaço para enganações. Aí uma revelação importante do mundo espiritual, em que lá quando nós pensamos, porque é o pensamento, como nós vimos anteriormente, o pensamento e a vontade vai criar imediatamente. Então, no plano espiritual, quando você está pensando alguma coisa aqui, a gente consegue, vamos dizer, enganar, despistar, né? Falar que está tudo bem quando não está, ou dizer que gosta quando não gosta, e lá é automático. Nós lembramos o Raul Teixeira, há muitos anos atrás, comentando sobre um espírito, um jovem, ou sei lá, uma pessoa que fumava enquanto estava no mundo físico, mas fez muito trabalho dentro do espiritismo. Então, quando ele chegou ao mundo espiritual, ele encontrou todo aquele grupo, mas quando ele fumava, ele não fumava na frente das pessoas, era uma coisa que ele fazia mais escondido, porque ele sabia que estava errado, mas ele não conseguia parar. Então, o Raul falou que lá no plano espiritual, ele conseguiu ficar perto desse grupo, mas que na mão dele aparecia um cigarro. Na mão, ele jogava o cigarro fora e aparecia outro. Que a mente, é o pensamento que cria, para a gente ter uma ideia da força. Ele jogava fora, aparecia outro, jogava fora, aparecia outro. Então, daí a gente começa a perceber essa força do pensamento, não existe esse negócio de a gente tentar enganar. A gente pode enganar aqui, mas na hora que chegar lá fica mais difícil. Daí, às vezes, a necessidade de um tratamento antes de ir para um lugar melhor. A revisão da vida passada é vista sem crítica, mas como uma, desculpa, vou escrever errado aí, mas como uma reflexão sobre suas ações e atitudes, o que lhes permite ter uma perspectiva mais ampla e avaliar as questões difíceis que encontrou. O ser assim pode compreender a verdadeira natureza de erros que cometeu, ele é capaz de olhar para as coisas não só a partir da sua própria perspectiva, mas também da de outros. O sofrimento que porventura tenha causado a outro e vai se sentindo em si próprio, a vida poderá ser observada como se estivesse em livros em uma biblioteca. Alguma pergunta? Não, a vida poderá ser observada como se estivesse em um livro de... Eu escrevi errado? É isso que eu falei, isso aí foi erro do... Meu nome é Márcio, mas o primeiro nome tem Geraldo. Quando faz errado é o Geraldo. Esse foi o Geraldo que fez. Traduzido em inglês para o português. Bom,
Então essas pesquisas são de 1994, 2000, coisa recente, né, trazida para nós através do martelo e do trabalho exaustivo desse pesquisador e que veio para nós na doutrina espírita com presente, lacinho de presente, está lá no livro dos Espíritos, a gente já sabe dessas coisas, mas é a evidência científica de que existe um plano espiritual e que nós estaremos lá. Mas nós vamos voltar então no tempo aqui no Emanuel Swedenborg. Ele viveu na Suécia, em Estocolmo, nasceu em 1688, era cientista, engenheiro e médium. O processo de mediunidade dele era o mesmo processo que o Paulo fez a referência quando ele falou de ter ido no terceiro céu. Ele tinha um desdobramento, ele ia para o mundo espiritual e aí as informações sobre o mundo espiritual eram passadas para ele. Ele teve um contato tão claro que ele começa a anotar essas informações e faz todo um catálogo dessas informações, estão disponíveis na internet, quem quiser dar uma olhada. Mas o resultado, um sumário dos trabalhos dele, a gente vai ler aqui, ele fala que nós somos julgados por aquilo que fizemos em toda a nossa vida. Mudando os nossos pensamentos ou escolhas no momento da morte não ajuda em nada. Então aí já é uma coisa que ele fala que não é uma questão de falar agora resolvi, né? Pode ser até uma bandeira significando ali a diferença de para onde que a gente está olhando, para um lado ou para o outro, mas o que foi feito precisa ser acertado. Então essa é a informação dele. Não funciona, o plano espiritual engloba muitas camadas de diferentes vibrações e elas traduzem o grau do progresso de um grupo. Nós vamos para o que combina com o nosso desenvolvimento espiritual. Então aí a gente vê nós vamos, né, aonde que nós tivermos aquela maior vibração. Plano espiritual são como cidades do mundo físico, tem casas, edifícios, igrejas, famílias, governos, áreas sociais e etc. E uma coisa interessante nesse processo, nessa informação, é que a gente observa na literatura espírita, a gente comentou isso aqui em inglês, a nossa evolução, a gente, ao observarmos as informações que nos chegam do mundo espiritual, nos livros, nos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas, a gente percebe que nós evoluímos em grupo, né? Os nossos grupos familiares estão conosco. A gente estava falando hoje antes aqui da Meimei, o espírito Meimei, que estava aí o Arnaldo Rocha, com o Chico Xavier, e esse grupo todo já vem evoluindo, né? Emmanuel falou com o Chico que a ligação dele com Emmanuel se perde na noite dos séculos. Então ele, né, uma hora não está no mundo espiritual, uma hora não está no mundo físico, agora já tem gente falando que Emmanuel já encarnou, então né, o Chico Xavier está no plano espiritual, então vai havendo, nós vamos funcionando nesse processo. Normalmente, o processo de nascer e de morrer, ele sempre tem uma assistência dos técnicos espirituais, como nós vimos no estudo sobre evolução, e os nossos familiares nos acompanham nesse processo. Então, quando nós desencarnamos, provavelmente nós teremos assistência, talvez daquela vozinha antiga, que a gente nem lembra mais, e que está nos acompanhando, talvez até sem a gente perceber, ou às vezes percebendo, mas é sempre esse processo, essa questão familiar. Eu acho que ela ganha importância nesse sentido, porque quando nós temos a nossa família, existe uma razão por que nós estamos juntos. Então vai ir um ajudando o outro. Então aquele que vai na frente, Emmanuel fala que nós somos a bússola uns dos outros, os que vão à frente marcam passo para os que estão atrás. A gente vê Alcione lá do Cyrus pedindo para encarnar novamente na Terra para ajudar o amor que estava aqui em situação difícil. Então essa situação é interessante. Do plano espiritual sempre há essa conexão com os nossos entes queridos e muitos deles são os nossos familiares. A morte é um momento de luz por causa da presença e apoio e ajuda dos bons espíritos que ajudam os que acabam de chegar no novo mundo ou na nova existência. Alguns dormem e descansam enquanto os outros acordam mais rápido.
Então a gente vê aí que o processo de encarnação, o processo de desencarnação, o processo de planejamento da encarnação, ele contém a assistência de espíritos mais avançados. Só nós não seria possível. Então a gente já tem de brinde na vida a assistência. É como, por exemplo, uma mãe grávida que vai ter um filho, o que acontece? Os parentes chegam próximos, ganham presente, alguns chegam quer explicar como é que vai criar o filho, né? A sogra vem, a mãe vem, todo mundo vem, todo mundo quer ajudar, e começa aquele processo, tem os médicos, tem as enfermeiras, mesmo ocorre no momento do desencarne, né? As pessoas oram, colocam mensagens, então esse processo, existe essa preparação para a vinda, tanto para a vinda quanto para a ida. A vinda é sempre mais complicada do que o retorno, porque o retorno nós estamos retornando para de onde nós estávamos, que é a nossa vida verdadeira. Algumas pessoas dormem. Quem assistiu o filme Éramos Seis, ou leu o livro, né? É um livro que a moça estava começando a entrar dentro do espiritismo, estudar, e ela desencarna no edifício Joelma, e aí quando o avô familiar vem apanhá-la, e aí ela observa as amigas do serviço dormindo. Então ela fala, e eles não estão prontos ainda. Você já está pronto, nós já vamos esclarecer e tudo, mas eles estão lá ainda esperando. Há anjos e demônios, mas eles não diferem da nossa categoria. Eles são almas dos seres humanos que estão muito atrás, como demônios, ou altamente avançados, como anjos. Isso aí é só porque a gente às vezes encontra umas pessoas que vêm às vezes de uma religião mais tradicional, e aí aconteceu isso aqui no inglês, quando a gente fala do anjo, que o anjo é um espírito mais evoluído, aquilo ali jogou uma pedra na toda a crença da pessoa. Aí a pessoa, é mesmo? Não existe? Nossa, o que eu vou fazer aí? A gente tem que, né, tentar balancear ali para falar, não, seu anjo pode continuar aí, é só, né, dá umas qualidades de anjo aí. Ela falou, esse. Pois é, o espírito de puro tem essas qualidades também, né? Não é que está perdendo, não. O homem não se torna outro ou se altera com a morte. Em todas as circunstâncias ele vai ser o mesmo ser. Eu que estava no mundo físico, embora com mais liberdade e poder do que quando no mundo físico limitado. Ele leva consigo seus hábitos adquiridos, preocupações, preconceitos. Todas as crianças são bem-vindas, sejam elas batizadas ou não. Elas vão crescer num mundo novo e elas vão receber ajuda até que possam novamente reencontrar com suas mães. Então a espiritualidade, ela acompanha esses processos aí. Então quando a criança, às vezes uma criança desencarna, aí os espíritos levam para o lugar apropriado, não existe longe da ideia de ter um abandono, tudo está dentro de um planejamento divino. Esse que é a grande informação que a gente pode trazer. O caos, ele é só aparente por causa da nossa visão limitada. Mas fora do caos existe uma perfeição, uma organização perfeita que acompanha todos os processos. Não há sofrimento eterno, boa notícia, né? Os que sofrem podem trabalhar para melhorar, e para isso eles precisam de querer. Os que estão bem desenvolvidos vão trabalhar para se melhorarem e alcançarem ainda melhores lugares. É comum no plano espiritual, o espírito evoluindo, quando ele consegue uma certa etapa, ele pode ser mudar para um mundo ainda melhor ainda. Os que morrem velhos e doentes se recuperarão e terão uma nova energia. Então todas essas informações vieram antes da doutrina espírita, né? Foram trazidas por Emanuel Swedenborg. Vou entrar na doutrina espírita, mas não tanto com texto, mas mais com imagem aqui. André Luiz e Egorina Cunha. Bom, André Luiz, eu sei que a maioria que deve ter lido vários livros do André Luiz, a gente vai trazer só algumas imagens. No André Luiz, essas informações de uma área escura e tudo é detalhada pelos livros do André Luiz.
quando ele comenta, acho que é no Mundo Maior que ele encontra com o avô dele, não é? Eu acho que é. Mas numa das trabalhos dele no mundo espiritual, ele segue esse grupo de espíritos e eles chegam numa área onde tinha essas cavernas escuras e tinha as cavernas e esse grupo de espíritos, ele estava interessado em aprender e desenvolver, mas esses grupos de espíritos falam, você vai ficar por aqui agora porque aonde que nós vamos é uma área ainda mais escura. Então a gente não tem informação aqui não, mas aquele grupo desceu uma área ainda mais profunda e o André Luiz ficou ali na caverna. E os médios, quando são treinados para o processo de encarne, que eles vão se tornarem médios, eles fazem esses tipos de trabalho. Num dos livros do Wagner Gomes, ele acompanha, um dos livros acompanha um grupo de espíritos que iam encarnar e todos eles seriam médios, e eles têm que ir nessas áreas muito escuras para se aclimatarem com aquele clima, porque se o médio não tem aquela experiência, é igual falar de alguma coisa que você nunca viu, então eles perdem, eles ficam sem relação com aquele mundo, então eles fazem essas viagens lá para se aclimatarem e para poder ajudar aqueles espíritos mais necessitados. Mas nas cavernas, André Luiz vai lá e ele encontra... aqui são exemplos, é claro, veja bem, quando nós falamos da lagoa e da realidade, né? Então isso aqui é só para dar uma ideia, é uma ideia geral, não é desse jeito mesmo não. A gente tem que pensar um pouquinho fora e não vai encontrar uma lama desse jeitinho que a gente vê igual daqui não. Vai ser alguma coisa parecida, mas existem... essas cavernas onde os espíritos vão pela força do pensamento. No caso do André Luiz, o avô dele era muito rico e pensou que estavam roubando o dinheiro dele, então ele pegava lama no mundo espiritual, achando que a lama era dinheiro. Antes, contudo, de chegar lá, o André Luiz observa umas luzes nas cavernas e ele pergunta para o grupo que estava acompanhando ele, que seria aquelas luzes naquelas cavernas escuras. Então os espíritos dizem que são os espíritos de luzes abnegados trabalhando naquela área. Eu acho que essa informação aí é importantíssima para o mundo espiritual. Não importa onde quer que estejamos no plano espiritual, haverá e há sempre assistência espiritual. É preciso que o espírito tenha vontade e queira ir para um lugar melhor ou queira ser assistido. Mas ela sempre existe. E aí nós temos aqui a Egorina Cunha. A Egorina Cunha era uma médium que tinha o mesmo tipo de desdobramento do Emanuel Swedenborg. Ela através quando ela dormia, ela ia para o plano espiritual e aí eles começaram a retratar para ela como era o plano espiritual e ela começou a desenhar. E novamente o desenho aqui é uma coisa como o lago lá, não é uma coisa precisa. A gente não tem condição de definir isso com precisão, mas ela fez várias plantas do Nosso Lar, né, do livro Nosso Lar de André Luiz, e aí quando ela acabou, ela achou que estava completo o serviço. Aí quando ela entrou em contato com o Chico falou, você já continuou fazendo, você já começou as outras plantas? E ela, outras plantas? Aí ela faz as plantas da cidade de Eurípides Barçanufo, faz outras plantas, e ela trabalha com outras plantas. A gente tem muito poucas imagens dessa outra colônia, mas a gente trouxe algumas imagens que nós vamos mostrar. A Egorina Cunha desencarnou em 2013. Mas todo o trabalho dela teve a assistência do médium Chico Xavier. Então nós temos aqui cidades espirituais, que Emanuel Swedenborg falou sobre essas cidades 100 anos antes do Espiritismo, e nós temos aqui colônias avançadas. O vídeo me fez rir na reunião, porque a gente fez aqui, aí eles falaram, e a outra? Eu falei, vai falar da outra? Eu falei, não, vocês não merecem ir para a outra, pessoal. Se a gente conseguir ir para essas aqui, já está bom demais, foi isso que eu queria dizer. Ok, aqui é o progresso, o que a gente falou, nós descemos nas cavernas
e vimos que tem áreas mais escuras. E vamos falar de cidades espirituais, e existem colônias mais avançadas, mas que nós não temos muita informação sobre elas ainda. Se a gente quisesse retratar aqui, acredito que o mais próximo que a gente poderia ir seria no outro sol, Sirius, do livro Renúncia, que Alcione, né, traz algumas informações de como que é lá. No livro Cartas de uma Morta, a Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier, faz referências à beleza, ao equilíbrio e à perfeição de outros planetas, onde, claro, o mundo é um pouco mais avançado, ou até muito mais avançado. Então nós temos aí, aqui eu vou ter que... tem que me ajudar a ler aqui, que eu não tenho essas imagens aqui. Esse é o primeiro desenho do plano piloto do nosso lar, que é feito em forma de estrela. Aqui nós temos o edifício da governadoria. Novamente, isso é uma planta de arquiteto só para dar uma ideia. Se a gente quiser perceber o que é, a gente tem que relaxar e imaginar, né? Não vai, é assim, tá vendo aqui, né? Não tem jeito, tem que ser... não, aqui tem um negócio interessante aqui, que é o Airbus, tá vendo aqui? André Luiz fala desse ônibus que leva as pessoas de lugares para lugares e naquele tempo, quando foi escrito o nosso lar? 1943, né? Ele já comentaram. Não é? É esse já, mas aí tem os cabos. Aqui nós temos as torres da governadoria, né? Um maior detalhe. Aqui nós temos, a gente vai se referir isso aqui, não sei se é da governadoria, mas a gente vai ver ali um outro que vai dar para lembrar desse aqui. Aqui nós temos um campo de música com, como é que chama isso? Coretos, né? Com água, Palácio do Cisne ao redor. Essas são as plantas da Egorina Cunha. Aqui já a colônia Eurípides Barçanufo, né? Uma informação, essa foi a única imagem que eu trouxe dessa colônia, mas a gente observa aqui que existe uma organização, existe um desenho, né, lógico de pensamento. É claro, isso aqui é tudo criado com pensamento e com a vontade, mas uma organização, uma beleza, onde tem não é uma coisa que se joga aí, né, desorganizada, tem processo. O que, Luiz? Engenharia, Aqui nós temos a vista aérea do Bosque das Águas, onde eles observam esse rio azul. Claro, a música lá, como o André Luiz fala, é bem mais bela do que as nossas aqui. Nesse mundo, essa área aqui, né? Aqui é a oração do crepúsculo. Aqui nós temos aquilo que a gente viu antes, no início, que seria o Ministério da União Divina, que foi feito no estilo egípcio. E aqui nós vamos falar... Luiz trouxe umas informações sobre o nosso lar, Luiz, você lembra? Você falou que ele está sobre a cidade do Rio de Janeiro, vai até Campos, né, uma colônia grande, né? Aqui nós vemos aqui o nosso lar, né? Aqui a terra, é o umbral, e aí nós temos o nosso lar com uma colônia bem próxima. Quando nós fomos chamados para o plano espiritual, né, nós temos a opção de ir para aquele lugar que nós temos mais afinidade, né, que pode ser em qualquer uma dessas áreas aí. Bom, então, o plano espiritual que a gente teria para trazer é isso. Como conclusão, a gente observa que sempre que se faz a referência ao plano espiritual, a gente vê que tem uma referência com o nosso esforço, da forma como nós crescemos, que nós progredimos aqui, é que nós chegaremos lá. O Honório Abreu, presidente da União Espírita, que hoje está no plano espiritual, ele disse que evolução no espiritismo é evolução com consciência, porque inconscientemente, viver inconscientemente, né, empurrando com a barriga, nós já estamos fazendo isso aqui há anos e anos e anos. Então, a evolução ela é feita, tem que ser essa consciência que os espíritos nos trazem. O espiritismo nos ensina a pensar, então nos traz, né, a gente vai estar lá daqui a pouco, o que a gente precisa fazer para preparar, para chegar lá.
Nessa conclusão, nós gostaríamos de contar uma história curta de uma lenda em que um viajante chegou nessa cidade pequena e o cemitério era na entrada da cidade, não havia muro. Então ele chegou e, como não tinha muro, ele começou a ler. Então ele viu lá nos túmulos, ele via lá, fulano de tal, 2 anos, fulano de tal, 3 anos. Aí ele andava, olhava lá, fulano de tal, 4 anos, outro nome, 2 anos e meio, outro nome, 3 anos. Aí quando ele chegou mais no final, que ele via a pessoa que era lá do cemitério, ele falou, nossa, mas aqui nessa cidade só morre criança? Aí ele falou, não, é porque aqui a gente anota só os anos que realmente foram aproveitados pelas pessoas. E aí quando a gente vê, né, quantas vezes a gente passa o dia inteiro, chega no final da tarde, o dia não foi proveitoso, às vezes foi até o contrário do que a gente queria, às vezes a semana. Então, quando a gente tem esse momento, esse contato com essa doutrina divina, essa doutrina de luz, é uma oportunidade para nós, para repensar e falar, nossa, olha só, quantas coisas, né, nós podemos ter, nós podemos adquirir se nós começarmos hoje. Então, como conclusão do plano espiritual, nós trouxemos aí uma frase forte de Paulo dos Efésios. Ele diz o seguinte, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo resplandecerá sobre ti. Então esse convite de trazer a consciência, trazer esse despertar com essa riqueza incomensurável que é a doutrina dos Espíritos. É isso que eu queria trazer. Obrigado. Obrigado, Márcio, pela sua maravilhosa palestra. Que Deus continue te iluminando.